2023 esse carro, já trocou o bico injetor, que aqui também depende da manha do técnico. Podem ser de armazenagem, pode ser de adulteração. Ah, a BMW não sabe fazer motor V8. Beleza, isso significa que a Mercedes sabe fazer V8? É isso? É tipo é excludente? Não, porque eu fui na concessionária e o cara da concessionária me falou que eu só tenho que botar gasolina comum, carro em garantia ainda, também apresentando problemas de injetor. Aí eu deixo a pergunta, por quê? Cavaleiros, vamos lá, vamos falar de tragédia, que é as coisas que vocês gostam aqui, né? Olha lá, Mercedes AMG V8 Biturbo, também conhecido como M157. Tô aqui com mais um motor AMG para vocês, para eu falar um pouco de tragédia. E se vocês viram os outros vídeos que eu soltei aqui anteriormente no canal, a geração de V8s que veio antes desse motor, chamada de M156, hoje, passado aí mais de 10 anos de idade, estão apresentando problemas crônicos, catastróficos. O motor está literalmente derretendo da geração passada, certo? O M157 é o motor que veio na sequência para substituir esse motor que está derretendo, e aí de repente a gente começa a ver indícios de oxidação. E aí de repente começam a surgir novos problemas relacionados ao longo prazo, a mais de uma década de funcionamento. Coisas que os deuses engenheiros não tinham previsto com a sua bola de cristal que essas coisas iam acontecer, certo? E eu estou começando a ver aqui com uma certa frequência, certos tipos de problemas começam a se manifestar agora, né, em 2025, e eu começo a notar um padrão. E aí eu resolvi gravar esse vídeo, certo? Vamos falar de desgraça, vamos falar um pouquinho também dessa plataforma, porque ela é muito icônica, muito importante e até hoje a mais torcuda de todas que já passaram naquele dinamômetro com turbina original. Vamos falar disso também, certo? Certo. E aí por onde que eu começo? Então vamos lá, às vezes a gente está aqui no sábado, né, chegam alguns clientes, sabe, para conversar, tomar um café lá em cima, e aí começa a surgir umas máximas que eu não sei de onde que vem. Mas, assim, beleza, né? Do tipo, a BMW não sabe fazer motor V8. Beleza, isso significa que a Mercedes sabe fazer V8? É isso? É tipo, é excludente? Né? Com a quantidade de problemas que a gente enfrenta aqui. E você está falando o quê? De um carro 0 km? Tipo aquela RS6 também, que tem um V8 e quebra balancinho, do tipo, é só BMW que não sabe fazer nesse argumento? Quantos problemas a gente já não resolve daqui, né? Desde a primeira geração. E quando eu vou falar de V8, de Mercedes principalmente, né? A gente tem famílias aqui icônicas, famílias que ganharam competições em Le Mans, nasceram aspiradas, terminaram turbinadas. Estou falando aqui, por exemplo, do M119 lá da década de 90. Depois a gente passa para o M113, que a AMG pegou, botou um compressor ali em cima, faz um motor assim delicioso, que a gente aqui no Brasil ainda conhece pouco, porque era uma época que esses carros não eram importados em massa, né? Ninguém era maluco de pagar num AMG 55 o que cobravam na época, né? Ainda mais Mercedes, que era carro de velho. Os caras compravam as M5, né? Tô errado? Não tô. Aí a AMG chega e fala assim, não, esquece esse negócio de pegar motor de Mercedes de rua, vamos fazer o nosso, vamos fazer do zero o nosso. E eles fazem o icônico, maravilhoso M156, né, com os 6,2 litros, que hoje está derretendo, todo o motor está corroendo, mas não menos importante, delicioso e capaz e merecedor de carinho é o M156. E aí vem esse aqui, ó, na sequência, e aí você vai imaginar que a Mercedes, pô, já fizemos aquele M156, icônico, maravilhoso, né, vamos continuar com o desenvolvimento próprio, vamos desenhar um motor do zero para botar nos AMGs, certo? Errado. Eles voltam atrás, lá para os anos 2000, pegam o M113, que era um motor de injeção indireta, e adaptam, numa espécie de Frankenstein, 2 turbinas e um sistema de injeção direta. Gostou? Frankenstein, hein? Mas por que Frankenstein, senhores? Porque isso daqui é um motor de ML, isso aqui é um motor de E500, entendeu? Que os caras tiveram que, em pouco tempo, fazer modificações no projeto, principalmente no cabeçote e na questão de gestão eletrônica, e encaixaram aonde dava turbinas, intercoolers,
sistema de injeção direta, e isso reflete na própria construção assimétrica e ineficiente em vários setores aqui da plataforma. Então aí você já vai falar e fazer, tá vendo? Que motor bosta, a MG também não sabe fazer motor, certo? Errado. Esse motor aqui, mesmo com essas deficiências de conceito, tendo em vista que ele nasce de um motor mais voltado para o luxuoso e de repente ele está com duas turbinas, pouca pressão, 0,6, produzindo 80 kgf de torque. Então essa é a cara do M157, quando eu estou falando desse motor é essa imagem que deve ser impressa aí no seu top of mind, na sua memória visual, certo? Geralmente eles vêm com essa capa aqui, algumas são de fibra de carbono, geralmente leva aqui uma plaquinha da MG dizendo que esse aqui foi montado à mão pelo Aerolank. E, peraí, a gente percebe aqui pela assimetria dos componentes, né? Essa questão de um projeto que foi meio que adaptado. Como, por exemplo, as duas caixas de filtro de ar para motores aqui que estão produzindo ali por volta dos seus 600 e poucos cavalos na configuração ainda original, mas dispostos de maneira assimétrica, certo? E com dimensões assim bem reduzidas. Não houve muito espaço aqui da montadora para o dimensionamento desses componentes, porque não existe mais espaço para você fazer muita coisa aqui, mesmo num cofre de um AMG. Se eu seguir o caminho aqui do ar, a gente percebe que a gente tem uma conduta que já foi removida aqui, ela passa pelo ar, é filtrada e vai encontrar lá as duas turbinas. E aí, esses inlets, que é o número dessa peça aqui que conduz o ar, eles são característicos, parecem duas presas de elefante, né? E elefantes são pesados e grandes, e isso combina com o estilo desse motor. Se a gente ver desse outro lado aqui, eu vou desmontar aqui o outro filtro de ar, já estava desmontado, é lógico, porque eu tenho que ganhar tempo nesse vídeo. E nessa região aqui, os caras encontraram um local para botar a bomba de alta, só que não é a bomba de alta, e sim as duas bombas de alta que ficam aqui escondidas. Olha lá, nós temos uma aqui e a outra também está aqui logo atrás, comandada pelo mesmo câmbio. As duas são posicionadas aqui de uma maneira minimamente estranha. O fato do carro também estar utilizando duas bombas, né? Isso aqui já mostra assim uma coisa bem típica aqui da época das primeiras injeções diretas. É mais ou menos nessa região que a gente vai enfrentar o assunto do problema de oxidação e problema aqui desse vídeo. Antes de eu falar do problema do carro, eu também preciso citar o local que a MG encontrou para botar as turbinas desse carro. Eles encontraram entre a longarina da carroceria e o espaço logo abaixo do V8, aqui embaixo, eles encontraram um local para botar uma turbina, que acaba sendo deslocada para frente do motor, e no mesmo espaço o coletor de exaustão e o downpipe ficam brigando por espaço, o que faz com que a equalização dos pulsos de exaustão e o fluxo dos gases de escapamento sejam bem prejudicadas devido a essa configuração que a Mercedes teve que fazer para botar duas turbinas aqui nesse carro. Eu já falei bastante desse assunto neste vídeo aqui. Neste vídeo também eu cito outro local que a Mercedes encontrou para botar o water cooler do carro. O water cooler que faz o arrefecimento do ar que é pressurizado pela turbina, ele está localizado aqui ó, no meio do V, é esse componente aqui, e ele tem mais ou menos essas dimensões, certo? As mesmas dimensões, ou muito próximas, do water cooler da A45, um motor que tem a metade dos cilindros, né? E isso também é um ponto que, mesmo na calibração original, a gente encontra temperaturas de admissão bem mais elevadas do que o normal para um motor turbinado. Mas isso é um problema para o M157? Ou esses são realmente os problemas para o M157? Não. Bom, como eu disse no início do vídeo, a dúvida era se o M157 ia sofrer os mesmos problemas do seu antepassado, geneticamente relacionados à oxidação. E se a gente perceber nas superfícies desse motor, no metal que está aparente à atmosfera e nos diferentes metais que compõem esse motor, nós percebemos que algumas superfícies já estão oxidadas. Isso necessariamente é um problema? Nesse motor ainda não, mas acompanhem comigo no vídeo que a gente vai chegar lá. Agora eu preciso explicar para vocês
qual que é o problema. Esse carro ele entra aqui com um diagnóstico intermitente de conforme ele vai dar partida com o carro de manhã, a primeira partida do dia, ele aperta o botão, o motor começa a girar e ele pega falhando. E isso acontece de maneira intermitente. Às vezes o problema acontece, às vezes no dia seguinte o carro pega liso, sem defeito nenhum. Certo? Você já passou por isso? Isso é um problema comum de carros que possuem sistemas de injeção de combustível e carburador, certo? Faz parte do show. E aí, esse carro entra para cá para a gente fazer o diagnóstico clássico. Vamos verificar entrada de ar, formação de centelha, entrega de combustível, formação de mistura, compressão, que são os fatores que a gente precisa para ter uma queima perfeita dentro do cilindro. Se esse motor tiver algum problema em relação à falha de cilindro, vai estar relacionado a alguns desses fatores, certo? E aí vem a manha do técnico e do mecânico, porque nós fizemos todos esses testes e todos os componentes estavam bons. A bobina entregava a centelha, existia compressão boa em todos os cilindros, a gente tinha a formação de mistura, nós tínhamos um sistema de admissão hermeticamente fechado. E aí, onde é que está o problema? Mas enfim, acompanha comigo que o negócio nunca é fácil, é sempre mais difícil do que aparenta, certo? Nosso problema aqui desse carro, ele está no sistema de injeção direta. A Mercedes, pela primeira vez no motor AMG, escolhe o método de fabricar o sistema de entrega de combustível para dentro do cilindro com injetores piezoelétricos. Para quem não sabe, existem alguns métodos de você entregar combustível para o motor. O mais famoso e antigo é o carburador. Depois a gente passa para alguns componentes ali e sistemas de injeção mecânica, ainda na Segunda Guerra. E depois a gente passa para sistemas de injeção eletrônica, que utilizam comandos elétricos e válvulas solenoides, que são esses bicos aqui, para fazer a abertura do bico injetor durante um tempo, e esse tempo é o cálculo que a central faz em relação à quantidade de ar que entra dentro do motor. Quanto mais ar entrar para dentro do motor, mais aberto esse bico vai ter que ficar numa janela pequena. Estamos falando aqui em milissegundos, ok? M156, o motor que veio antes, trabalhava com bicos injetores de injeção indireta. Esses daqui de plástico, baratos de serem fabricados, pressão de trabalho pequena, por volta de 6 bar de pressão, e na geração passada a gente tinha problemas de injetores sim. Com o tempo essas válvulas vão ressecando e o normal é o combustível começar a penetrar por dentro do embobinamento, aqui por dentro dos conectores, e ele começa a brotar aqui, ó, no lugar onde a gente conecta o chicote elétrico do motor, que faz a comunicação lá com a central, com o módulo, certo? O outro problema mais frequente do M156 era o bico, com o tempo, travar aberto. Você desliga o motor, o bico tem que fechar para não vazar combustível, certo? Atrás dele eu tenho 6 bar de pressão numa flauta, e aí o que acontecia era que de um dia para o outro essa porta estava um pouco fraca, não dava o acionamento, certo? Não dava a estanqueidade e o combustível começava a minar de uma noite para outra. Ali pela flauta, começava a ter uma vertente de combustível, ele ia lá, preenchia a câmara de combustão de combustível, você ia dar partida no dia seguinte, o pistão baixava, subia ainda no motor, quando o cara está com sorte, né? Ainda no motor elétrico apenas, né? No motor de partida, e aí o líquido, o combustível que vazou pelo bico durante a noite, formava um calço dentro do motor. Para cumprir com as legislações de emissões lá da Europa, a Mercedes foi obrigada a sair desse sistema simples e consolidado e barato de fabricação para um sistema mais complexo de injeção direta, que trabalha com pressões muito maiores e com componentes muito mais complexos, que também trabalham em margens de atuação ali muito restritas, significando que qualquer desgaste que eu tiver num sistema de injeção direta, a chance de dar problema é muito maior. Resumindo a conversa, certo? Esse bico é de Porsche. Já vou falar, esse bico está condenado. Ele está aqui só para eu mostrar. Veja aqui o bico de Porsche. Isso aqui é de Porsche 992.
2023 esse carro, já trocou bico injetor. Já trocou injetor. Esse é um bico de E1057, 2013, 10 anos atrás, de V8 AMG. Né? Estamos passando por uma troca. Ah, Guilherme, mas não é Porsche e Mercedes? Não são montadoras completamente diferentes? Dá uma olhada nos injetores. Basicamente os mesmos. A Mercedes foi obrigada a passar por um sistema de injeção direta e ela tinha duas escolhas. Porque a Bosch fabrica o sistema de injeção direta utilizando duas tecnologias diferentes para fazer o acionamento da válvula. O piezoelétrico e o antigo solenoide. A diferença está no acionamento que nós temos aqui na abertura do bico. Na ponta do bico nós temos uma espécie de porta que a gente chama de agulha, entre outros nomes mais técnicos que eu não vou botar no canal para não complicar esse vídeo que já está bem técnico. E o acionamento dessa agulha no bico piezoelétrico é feito por um material que acaba sofrendo uma expansão instantânea no sentido do material piezo, do qual o cientista que descobriu essa característica da matéria, geralmente trabalhando aqui com silício na composição, isso porque a estrutura do silício, vou simplificar, o silício acaba sofrendo uma expansão quando a gente passa uma corrente elétrica por ele. Isso é utilizado em vários setores e aqui no bico piezoelétrico é assim que o acionamento do injetor é feito, por um material piezoelétrico, certo? Do outro lado nós temos uma solenoide com um ímã na ponta da agulha, que quando a gente energiza essa solenoide, ela cria um campo magnético. Esse campo magnético vai e puxa a agulha e aí a gente tem o fluxo de combustível. Esse é mais barato de fabricar, esse é um pouco mais caro, mas isso daqui, dos sistemas de injeção direta, eram muito comuns na utilização ali dos diesels, né? Muitos injetores diesel, ou a grande maioria, utiliza sensores ou injetores piezoelétricos, porque o nível de precisão de trabalho num sistema piezoelétrico, em teoria, quando o carro está novo, ele é mais preciso. Só que, ao contrário do sistema de injeção indireta, onde a gente tem a injeção ali no duto de admissão, onde a gente tem apenas pressão atmosférica e quando muito a pressão do turbo, que vai variar de 1 a 2 kg a mais. Aqui nós temos um sistema que trabalha com 6 bar de pressão na flauta de combustível. O sistema de injeção direta, por estar injetando o combustível lá dentro da câmara de combustão, onde a gente tem a pressão da combustão, o pistão está comprimindo tudo, a pressão dentro da câmara é muito maior. E para que o combustível entre para dentro da câmara, eu preciso ter uma pressão de combustível maior que a pressão de combustão. Por isso que eu tenho o sistema de bomba de alta pressão, que ao invés de produzir 6 bar de pressão aqui na bundinha do bico, vai produzir aqui nesse bico por volta de 120 a 150 bar, certo? Essa é a pressão necessária para que o diferencial de pressão entre a câmara de combustão e o sistema de combustível seja maior no sistema de combustível e quando a válvula abre, vaze combustível para dentro da câmara e não pressão para dentro do sistema de combustível. Certo? Fez sentido? Bom, e qual que é o problema aqui? Eu tenho um problema intermitente, eu tenho uma suspeita pelo sintoma, pelo feeling, que a gente está trabalhando com algum problema na entrega de combustível. O sistema pode estar entregando menos ou mais combustível do que a gente precisa. E aí, a grande dificuldade que nós tínhamos até então era fazer o teste dos injetores com a pressão de trabalho nominal, do jeito que eles foram projetados para trabalhar. Até então, era difícil encontrar equipamentos que conseguissem produzir os 120, 150, até os 350 bar dos sistemas mais modernos, como o da Porsche, numa bancada de teste, onde a gente consegue testar a quantidade de combustível injetada pelo injetor de uma maneira precisa. E como é que a gente faz para testar esses injetores, então? Bom, a gente precisa de equipamento especializado. E aqui na Vanguard nós temos um. Então eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer o teste desse injetor. Eu acertei. Já está lendo o manual. Mas é aquela coisa, se já está fazendo tantos, né?
É tanto injetor que a gente acaba testando aqui, começa a ficar meio redundante a operação do equipamento. E de fato, só nos últimos 3 meses de M157, a gente testou acho que uns 3 ou 4 carros aqui. E lembrando, eu estou falando de motor AMG, são carros que tem pouco circulando aí na rua. Engraçado, né? Cada um deu... ou melhor, esse cara aqui tem um sintoma diferente dos outros 3. Vamos botar o injetor no teste e eu vou falar um pouquinho mais quando a máquina estiver funcionando. Então essa máquina, ela é da Europa, ela vem da Grécia e ela é, na minha opinião, e por isso que eu acabei comprando ela, a máquina mais precisa, com mais funções para fazer inúmeros testes relacionados ao desempenho do injetor. Eu peguei a Carbon Zap porque, para quem trabalha com europeus, ela conversa com a arquitetura Bosch e Siemens, diferente de injetores, por exemplo, asiáticos de injeção indireta, que também dá para ser testado. A máquina possui um programa aqui para eu inserir dados de funcionamento e de teste desses outros injetores. Mas quando é europeu já está pronto. Eu simplesmente digito o número do bico do injetor Bosch aqui e aí ela já me traz todos os parâmetros do que ela espera do desempenho desse injetor, injetando com um pulso de 3 milissegundos a 70 bar de pressão. E depois ela faz um outro teste com 150 bar de pressão, mais do que o dobro, com 2 milissegundos. E às vezes o bico dá o problema no primeiro teste com menos pressão e ele passa no teste com mais pressão, certo? E são vários testes que são realizados, inclusive o tempo de acionamento, resistência interna. Eu mostro, é mais fácil, né? Aqui no caso do injetor, um dos testes de resistência elétrica em relação à carcaça é feita para ver se a gente não tem problema de aterramento. Esse bico já estaria condenado por isso. Depois um teste de capacitância. E agora a bomba da máquina vai produzir a pressão de trabalho aqui para fazer o combustível circular dentro do injetor, para depois fazer os testes de quanto que esse injetor injeta em diferentes faixas de pressão, que corresponde aos diferentes cenários de funcionamento do motor. Quando você está lá em marcha lenta no semáforo, o injetor ele tem um trabalho específico para ser feito. Ele está trabalhando com um pulso muito curto, com uma pressão reduzida. Quando você está na rodovia, que a gente fala do cenário de meia carga, certo? O bico já tem um pulso maior e aí cabe à central fazer a estratégia de quanto de pressão ela vai trabalhar. E às vezes você tem aquele cenário que o carro tá bom de baixa, mas falha em alta. Ou o cenário do motor que falha, tá meio quadrado de baixa, mas de alta ele tá perfeito. É muito mais complexo testar um bico de injeção direto versus testar um bico de injeção indireta. E a máquina explodiu porque eu tô falando aqui, a máquina tá explodindo, porque eu não apertei o negócio lá em cima. Tá vendo? É isso que dá a gravar vídeo no YouTube. E o Harry nem para falar nada, né, Harry? Beleza. Aproveitar também para falar que o que circula dentro dessa máquina não é gasolina. É um líquido com uma densidade, uma condutibilidade específica que a máquina consegue fazer uma aferição totalmente eletrônica por meio desse sensor que tem aqui embaixo. Esse sensor mede o quanto de combustível passa por ali, ou do líquido de teste aqui no caso, que corresponde ao quanto de combustível o injetor injeta lá dentro do carro quando tem gasolina atrás dele. Então o que a máquina está fazendo agora é passar o líquido para fazer o bico acionar, certo? Movimentar, fazer o mecanismo esquentar para daí fazer os seus testes. Lembra dessa palavra esquentar porque ela é importante, ok? No momento está só passando o líquido ele fica recirculando na máquina para fazer esse aquecimento. E aí depois a máquina vai fazer 4 testes com pressões e vazões diferentes para simular esses cenários de marcha lenta, meia carga, plena carga, certo? Para ver se o bico em algum desses cenários está fora de parâmetro, está injetando mais ou menos combustível do que o ditado pela fábrica de quando ela fabricou o bico e calculou
a construção do bico, a vazão, o tamanho da câmara, o formato da agulha, certo? Aqui no projeto original. Agora começa a circular combustível ali pela ponta do bico e eu tenho um gráfico que demonstra o tempo real do quanto de combustível tinha que estar passando por ali. Esse teste ele está sendo realizado com 150 bar de pressão, certo? E a duração do pulso aqui por volta de 1 milissegundo. Essa quantidade de combustível devia estar aqui por volta de 44 milímetros cúbicos por estancada. E se você ver a 44, seria essa linha aqui, ó, bem aqui no meio. E ele está um pouco acima, certo? A gente está aqui por volta de 46 milímetros cúbicos, né? Agora esse teste foi passado, a gente percebeu que tem uma tendência de enriquecimento, ou seja, está passando um pouco mais de combustível do que a gente esperava, mas ainda assim dentro da tolerância de trabalho. Lembra que eu falei que a tolerância de trabalho do bico de injeção direta, ela é muito mais restrita, muito mais estreita do que a tolerância de trabalho do bico de injeção indireta? Tá aqui a tolerância sendo medida com uma precisão de milímetro cúbico por estancada em tempo real. Agora com 140 bar e um pulso um pouquinho menor, a gente percebe que até o barulho mudou, ele ficou um pouco mais agudo. Nós temos aqui esperando por volta de 37 milímetros cúbicos e a gente está lendo ali 38,1, que é uma quantidade ali dentro do parâmetro ideal. Por isso que está aqui verde, né? Ou estava verde, porque agora ele vai fazer um outro teste. É um teste com 70 bar de pressão, então abaixa a pressão e diminui mais ainda o pulso, por volta de 700. Olha lá, com 70 bar aproximadamente, a gente esperava ali por volta de 20 milímetros cúbicos, passando ali pelo injetor, e a gente está por volta de 21. Veja que a tendência é sempre para mais, né? Então sempre tem um pouquinho mais de combustível que o ideal, mas aqui o bico passou, o bico tá bom, ok? Não tá muito ruim. Não seria o suficiente para falar, está falhando. Bom, no final eu tenho um relatório visual, certo? Que aqui mostra aqui a quantidade de combustível que foi injetado por esse injetor. E aqui eu não contei uma coisa para vocês, porque na verdade esses injetores são novos. Eles foram trocados recentemente em um outro serviço, em uma outra oficina. E quando a gente estava em fase de diagnóstico, como a gente tem um componente que foi substituído, e aqui eu não estou questionando nem o serviço da oficina passada, nem o diagnóstico, nem o fato do carro ter tido um problema parecido antes, muito menos o fornecimento da peça. Isso daqui, na verdade, é uma consequência do sistema. E tem um detalhe aqui que eu vou contar para vocês no final desse vídeo. Veja que a gente executou o teste com os 8 injetores e, na verdade, com os 16 injetores. Ó, os outros que estavam originalmente aqui no carro eram esses. Ó. Esse aqui está com o símbolo da Mercedes ainda, né? Então esses aqui são os originais, saiu com ele lá na Alemanha. E esse daqui já é um injetor já Bosch, que fabrica esse mesmo injetor, ok? O bico, esse injetor passou em todos os testes, mas dá uma olhada numa coisa, que aqui também depende da manha do técnico. Eu vou repetir esse teste, só que dessa vez eu vou tirar o injetor da câmara ali, do sensor. Eu tirei aqui, ó, eu tenho aqui a ponta do injetor e ela tá sequinha. Eu não tenho um combustível aqui, certo? E um dos testes que a gente faz aqui na máquina é o teste de estanqueidade, que é um teste visual. Ou seja, eu vou jogar pressão aqui atrás do bico, vou jogar 120 bar e a máquina não vai acionar a abertura do injetor. Ela tem que ficar parada. E vamos ver o que acontece quando a máquina pressuriza o bico, mas ele não deve abrir. Olha lá. Tá vendo a gotinha se formando? Ó, vai pingar. E... tuf, pingou. O bico tá pingando. Percebeu o bico pingando? Certo? Esse é um teste que a gente tem que fazer visual.
E o que significa isso? Significa que o bico não está conseguindo permanecer fechado, está vazando o combustível ali quando a torneira está fechada. E essa gotinha de combustível já é o suficiente para fazer o motor pegar quadrado. Só que, Guilherme, o bico é novo e é um bico bom, é um bico da Bosch. Por quê? Então, senhores, o que acontece? Esta é a flauta de combustível. É aqui que o combustível é injetado sob pressão. Ele é medido com um sensor de pressão, certo? Aqui. São duas, uma para cada 4 cilindros ali do V8. Ficam instaladas mais ou menos assim. E na ponta delas, a gente tem os 4 bicos injetores. Ó, esse é o bico da Porsche, ó. Entrou. Será que funciona o motor? Qual que é o problema aqui? Veja que a fábrica ela está preocupada com duas coisas nessa flauta. Primeiro, com a flauta trabalhar com a pressão elevada, 120 bar, 150 bar, aqui que esse sistema trabalha. A flauta tem que aguentar essa tensão, ela não pode arrebentar, né? E a segunda coisa, e aqui é o que chama a atenção, se você vê o material que essa flauta é fabricado pelo lado externo, a gente vê que é uma liga de aço inoxidável. A gente percebe que a fábrica escolheu fabricar com esse material nobre, muito mais caro do que uma flauta de alumínio ou de qualquer outra liga ferrosa, porque a corrosão, tendo em vista que esse componente vai trabalhar com combustível, e o combustível é um potencial eletrólito, a corrosão faz parte desse sistema. E lembra, na geração passada, a gente teve problemas sérios de corrosão, que talvez na fase de desenvolvimento desse motor, quando esse motor ainda estava na prancheta, os motores da geração passada ainda não estavam dando problemas crônicos de corrosão. Mas a gente vê a aplicação aqui dos sistemas de flauta ou rail, se você preferir, de injeção direta, sempre a utilização de materiais resistentes à corrosão. Aqui a gente fala de aço inoxidável e lá nos Estados Unidos, por exemplo, a palavra é diferente, é stainless steel, ou aço que não mancha. Não que ele seja inoxidável. Talvez na língua portuguesa o inoxidável ele não é a palavra mais adequada, porque ele remete a algo que não vai oxidar. Mas na verdade, mesmo o aço inoxidável, dependendo da sua liga, dependente de quanto tem de cromo aqui dentro e outros metais, né, que compõem a liga aqui, ele ainda assim vai oxidar, mas numa razão muito menor do que uma liga de aço carbono, por exemplo. E por que eu estou falando tudo isso? Porque se você olhar para a flauta aqui, ela está normal. Agora, se você entrar com uma câmera e inspecionar a parte interna dessa flauta, a gente vê que a Mercedes utilizou uma espécie de material que não aparenta ser o material da flauta, porque ele é muito mais opaco. E esse material começou a se desprender da flauta, na parte interna lá desse componente, certo? Parece uma espécie de coating ou camada que é injetada aqui no processo de fabricação dessa flauta. E esse componente ele começou a soltar material. E para onde vai? Onde é o ralo do coating interno aqui dessa flauta? O ralo é o injetor. E lembra que eu falei que esse injetor trabalha com uma precisão de trabalho muito restrita? Bom, qualquer materialzinho, qualquer fiozinho que vai entrar aqui, ele acaba interrompendo a passagem. E isso começa a alterar a capacidade de injeção do injetor, seja de injetar mais ou menos combustível, depende de onde o material vai se alojar, material estranho, e também da capacidade do injetor de fechar a agulha quando o comando é dado, certo? Cria um mini calço ali e aí a agulha acaba não fechando, né? Isso é uma hipótese que eu estou levantando aqui para explicar o problema. O que isso significa? Que se eu passar pela troca dos injetores novamente aqui, e nós temos dois que estão não mais estanques, esse material da flauta vai continuar se desprendendo e vai continuar tendo sucessivas trocas de injetores, porque eles vão continuar sendo entupidos pela parte interna da flauta, certo? Certo. Aí você vai falar, poxa, então a Mercedes não sabe fabricar V8? Sabe,
sabe fabricar o V8. Esse daqui é o V8 mais pica da galáxia em termos de deslocamento que existe. Qualquer coisa que a gente faz aqui de preparação, a pressão ela é multiplicada pelo deslocamento. Aí a gente consegue, assim, nas turbinas originais, 120 kgf de torque, dependendo ali de como a gente trabalhar o mapa. Naquela frase clássica americana, né? There is no replacement for displacement. Ou não existe substituição para litragem de motor ou deslocamento de motor, um termo mais técnico. Então você vai automaticamente chegar lá e criticar o combustível brasileiro. Porque o combustível brasileiro é uma porcaria, certo? Ok. A gente tem que separar duas coisas aqui quando a gente faz uma generalização tão grande e tão burra dessa maneira, certo? A gente tem que separar o combustível que é formulado na distribuidora, ok? E o combustível que você encontra nos postos. Porque entre esses dois pontos existe alguns problemas, e são inúmeros. Podem ser de armazenagem, pode ser de adulteração, e também existe um problema que é aquela gasolina que não passa pelas principais distribuidoras aí do país. Existe uma legislação que permite a gasolina formulada, a gasolina comum formulada. E aí as pessoas ainda me procuram falando, não, porque eu fui na concessionária e o cara da concessionária me falou que eu só tenho que botar gasolina comum, porque a gasolina aditivada ou a gasolina premium tem um coquetel. Eu falei, caralho, coquetel, né? Aí você imagina lá o barman assim, ó, fazendo a formulação, que é assim, enfim... tem essas gasolinas formuladas, que são as gasolinas comuns, que são as gasolinas mais baratas, que podem afetar sim os materiais internos. E aí eu te pergunto, o que aconteceu com esse carro? Você que tem aí a bola de cristal, que você é o Saruman lá com o Palantir, olha para o passado e me diz qual que foi a abastecida desse carro que fudeu a flauta, nesse cenário. Você consegue dizer? Porque esse cenário não é comum a todos os carros que são abastecidos aqui. Eu tenho um 157 com mais de 10 anos de idade que ainda está com o bico original. Como é que você fala com tanta certeza? Eu não tenho essa certeza. Para eu ter essa certeza, eu teria que fazer uma análise laboratorial e não um achismo de olhar um negócio correto e falar, é o combustível. Entendeu? Isso aqui vai ser trocado. Por isso que eu trato assim. Isso aqui vai virar... Daria pra fazer um quadro disso, né? Ia ficar bonito. Tá certo, senhores? E esse tipo de problema de contaminantes e mau funcionamento e problemas de estanqueidade, principalmente em bicos piezoelétricos, quando a indústria passou, né, da injeção indireta para direta, a maioria dos carros europeus escolheram o sistema piezoelétrico. BMW N54 ou N63, a Mercedes com o M270 e o M157, a Audi já trabalhava com solenoides na linha TSI bem passado, na linha FSI ainda, para ser sincero, né? Mas a maioria caiu para o piezoelétrico e era justamente esses injetores que deram problema de primeira geração. Quem nunca lembra do índice 12 do N54, né? Ou aqui no caso dos injetores piezoelétricos do M270, que eu já tenho um vídeo aqui que eu falo do problema que lá é outro, lá dá falta. O mesmo injetor na mesma construção tem um problema diferente. Não tem problema de rail ainda, a gente não tem incidência de problema de rail lá. E lá a gente tem uma flauta de inox, se você dá uma olhada no vídeo. E lembra, é classe A, né? Classe A é o carro que vai botar comum. E na CLS a gente vai esperar que esse carro ande com gasolinas mais primos. Mas vai saber, irmão, vai saber quantos tanques já foram feitos. E quando o cara tava lá na praia, né? Aquele domingo, tá naquela ressaca que foi aquele fim de semana fudido lá, o cara andou com 30 minas no barco, tá, não sei o que, toda aquela coisa, e aí o cara tá naquela ressaca, puta, o carro tem que voltar agora pra São Paulo, o carro tá sem combustível. Aí ele, põe ali, ó. É o suficiente pra gente, no próximo posto, né? Põe lá no próximo posto. É o suficiente pra gente ter o início de um problema desses, que pode acontecer no longo prazo, né? A oxidação aqui vai continuar, e se a gente não fizer nada, a gente vai trocar os injetores, a gente vai continuar tendo problema. Aí, no final, 992, Porsche,
Carro em garantia ainda, muitas vezes, também apresentando problemas de injetor. É o combustível? É a tecnologia? É a marca? O fabricante? A montadora? A culpada? É Deus? É Poseidon? É Artemis? Fala aí, ô místico. Qual que é a origem com a sua bola de cristal? Porque carro novo, ó. Mesmo injetor, mesma natureza de problema. Sabe o que eu acho no final? É que tudo isso aqui, ó, é desnecessário. Aqui a gente já estava no ápice. Barato, confiável, bateu, pegou de manhã. Se precisar que trocar, dá para trocar. Se tiver alguma divergência, algum carbono aqui na ponta, alguma contaminação, esse bico é muito mais permissivo do que esse daqui. E sem falar de novo o preço, né? E a complexidade. Ó aqui, ó. Isso aqui é um carro. Entende? Isso aqui dava para testar na buretinha lá. Um copinho assim, ó. Já dá para fazer uma marcação. Aí eu deixo a pergunta. Por quê? Que problema a gente está resolvendo aqui? Ou quais os problemas a gente está criando para resolver um outro suposto problema? É isso. Tchau.